Alô, queridos, vamos agora concluir o capítulo 8. Capítulo bastante extenso esse de conjuntos numéricos, vocês devem ter notado. Mas por que tanto detalhismo, não é? Para que vocês não tenham nenhuma dificuldade para estudar as funções. Afinal de contas, as funções são estudadas no plano cartesiano. Então você tem que ter um conhecimento muito bom, sem contar ainda trigonometria, que é estudada no plano cartesiano, a trigonometria circular, a trigonometria no círculo trigonométrico e ainda a geometria analítica, não é? Então isso que eu estava ensinando hoje, eu já estava com um olho no futuro. Funções, trigonometria, geometria analítica, tá certo ou não? Então vamos lá. O último item desse capítulo 8 é na página 167, no pezinho da página, meus amores, 167. E o assunto é produto cartesiano. É o último item desse capítulo. Aí vocês fazem em seguida os exercícios de autoavaliação e na próxima semana, capítulo 9, relações binárias e funções. Então vamos ver, não é, a partir da página 167, do que se trata produto cartesiano. Esse adjetivo, tipo de produto cartesiano, é uma homenagem ao seu criador, René Descartes, sobre quem eu já falei, dei uma biografia sucinta, né? Que foi um filósofo francês do século XVII, criador da geometria analítica. Perfeito? Então vamos ao estudo do produto cartesiano. Vamos lá? Desejo a todos um ótimo aprendizado. Então veja só, produto cartesiano. Ok? Produto cartesiano. Então veja só, sejam A e B. Professor, o que é A? Esse A, ele é um subconjunto do conjunto dos números reais. Então, todo elemento de A é um número real. E o B? B é outro subconjunto do conjunto dos números reais. Então, todo elemento de B é número real. Se A e B são dois subconjuntos do conjunto dos números reais, utilizando esses dois conjuntos A e B, onde todo elemento de A é número real, todo elemento de B é número real, eu posso obter, a partir desses dois conjuntos, um terceiro conjunto. E esse terceiro conjunto tem como elementos pares ordenados. Aliás, todos os pares ordenados possíveis em que a abscissa é elemento de A, então a abscissa é um número real, elemento de A, e a ordenada do par é elemento do conjunto B. E como o conjunto B é um subconjunto dos reais, essa ordenada é um número real. A necessidade de que A e B sejam números reais é para que essas sequências sejam pares ordenados. Esse conjunto é chamado de A cartesiano B. E obter ele é um processo denominado de produto cartesiano. Por sinal, essa palavra produto não remete à multiplicação. Se esse conjunto é o conjunto A cartesiano B, nós vamos criar aqui um símbolozinho para você não ter a necessidade de escrever isso tudo. Que símbolo é esse? Um X, muito parecido
com aquele x da multiplicação do vezes. Só que isso não é uma multiplicação, nem aqui é A vezes B. Até porque não se multiplica um conjunto por outro. Nas operações entre conjuntos, nós temos reunião, interseção, diferença, a complementação, que é um caso particular da diferença, e a diferença simétrica, que é a reunião das duas diferenças. Em nenhum momento, quando eu lhes ensinei operações entre conjuntos, eu falei em multiplicação entre conjuntos. Então, esse x aqui não é o da multiplicação, nem é vezes. É A cartesiano B. Ô, professor, mas eu não posso confundir esse x com o x da multiplicação de jeito nenhum. Como é que eu vou saber, quando escrevo esse xzinho, se é o da multiplicação ou se é o do produto cartesiano? Pois bem, se forem dois números, um número antecedendo o x e outro número sucedendo o x, isso é uma multiplicação. Se forem duas matrizes, é uma multiplicação. Vocês devem ter estudado no segundo ano do ensino médio, multiplicação entre matrizes. Só que quando eu boto aqui antes do x o A e depois do x o B, eu faço questão de dizer que esse A e esse B são dois conjuntos e que, além de serem conjuntos, são subconjuntos do conjunto dos números reais. E como não existe multiplicação entre conjuntos, então isso daqui é o produto cartesiano. É diferente de uma pessoa chegar para mim e botar assim, A vezes B, professor. Isso daí é uma multiplicação, é um produto cartesiano. Eu digo, depende do que sejam o A e o B. Se esse A e esse B forem duas matrizes, é uma multiplicação. Se esse A e esse B forem dois conjuntos, é um produto cartesiano. Então, se faz necessário que no contexto, que no texto, onde isto aqui aparece, se venha também a informação de que esse A e esse B são dois conjuntos. Ok? Ô professor, o senhor podia dar um exemplo disso aí? Não, tu podia até ficar ali, Mauro, quando eu me deslocar assim. Fica tranquilo. Você tem que estar mais preocupado só com o que eu escrevo. Então, vamos dar um exemplo. Se A é um subconjunto dos reais cujos elementos são o número 1, o número 2 e o número 3. E B é um subconjunto dos reais cujos elementos são o 3 e o 4. Então, observe que A é um subconjunto dos reais, B também é um subconjunto dos reais. Então, se eu tenho dois conjuntos e ambos são subconjuntos dos reais, eu posso obter um terceiro conjunto, que é denominado de A cartesiano B. Os elementos de A são números, os elementos de B são números, mas os elementos de A cartesiano B não são números, são pares ordenados. E quais? Todos os pares ordenados possíveis com abscissa. Elemento de A, 1, 2 ou 3, e ordenada, elemento de B, 3 ou 4. Então, eu tenho aqui 3 possíveis abscissas e 2 possíveis ordenadas. Então, eu posso ter quais pares? O par de abscissa 1, ordenada 3, o par de abscissa 1, ordenada 4, o par de abscissa 2, ordenada 3, o par de abscissa 2, ordenada 4, o par de abscissa 3, ordenada 3 e o par de abscissa 3, ordenada 4. Aqui estão todos os pares ordenados possíveis com abscissa 1, ou 2 ou 3, e todos os pares ordenados possíveis com ordenada 3 ou 4. Então, o conjunto cujos elementos são esses pares é o conjunto A cartesiano B. Se os elementos desse conjunto são pares ordenados,
E pares ordenados no plano cartesiano correspondem a pontos, eu posso representar esse conjunto analiticamente. Quando se diz representar analiticamente, quer-se dizer também representar geometricamente, representar graficamente, representar no plano cartesiano, não é? Como as possíveis abscissas são 1, 2 ou 3, então esses pontos têm que estar nas retas x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3, que são retas verticais paralelas ao eixo das ordenadas, perpendiculares ao eixo das abscissas, as retas x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Mas como o 3 e o 4 são as possíveis ordenadas, esses pontos têm que estar nas retas y igual a 3, que é uma reta horizontal paralela ao eixo das abscissas e perpendicular ao eixo das ordenadas. Deixa-me dar uma melhorada aqui. Reta x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Perfeito? E na reta y igual a 4, que é uma reta horizontal paralela ao eixo das abscissas e perpendicular ao eixo das ordenadas. Sensacional. Essa é a reta y igual a 3 e esta é a reta y igual a 4. Todo ponto nessa reta tem a ordenada 3, todo ponto nessa reta tem a ordenada 4, todo ponto nessa reta tem a abscissa 1, todo ponto nessa reta tem a abscissa 2, todo ponto nessa reta tem a abscissa 3. E onde fica o produto cartesiano? O produto cartesiano vai ficar na intersecção dessas três retas verticais com essas duas retas horizontais. Então, aqui está o ponto de abscissa 1 e ordenada 3, que corresponde a este par, e assim sucessivamente. O ponto de abscissa 1 ordenada a 4, abscissa 2 ordenada a 3, abscissa 2 ordenada a 4, abscissa 3 ordenada a 3, abscissa 3 ordenada a 4. Então, esses 6 pontos formam a representação analítica, a representação cartesiana, a representação geométrica de A cartesiano B. Continuando. Agora existe uma outra maneira de se representar esse produto cartesiano, que é da seguinte maneira. Qual é o primeiro conjunto do produto cartesiano? A. Diagrama de Euler-Venn. Ok? Elementos de A. 1, 2, 3. E o segundo conjunto? B. Elementos de B. 3, 4. Veja, aqui estão os elementos de A, números reais, porque A é subconjunto de R, não é isso? Aqui estão os elementos de B, números reais, porque B é subconjunto de R. Aí você me pergunta, e cadê os elementos do produto cartesiano? Os elementos do produto cartesiano são pares ordenados ou pontos. E como é que esses pares e estes pontos irão aparecer aqui? Cada par, cada ponto se transforma numa flecha. O par que tem abscissa 1 e ordenada 3, que no plano cartesiano é este ponto,
neste diagrama vai ser esta flecha. Essa flecha é a mesma coisa que o par ordenado de abscissa 1, ordenada 3. De onde a flecha parte é a abscissa e onde a flecha chega é a ordenada. Então, as flechas, ou seja, os pares ordenados, os pontos, é que são os elementos do produto cartesiano. Como são 6 pares, 6 pontos, tem que ser 6 flechas. Ainda me faltam 5. Quais? A flecha que parte do 1 e chega no 4, que seria esse ponto, com abscissa 1 e ordenada 4, que seria esse par, com abscissa 1, ordenada 4. A flecha que parte do 2 chega no 3, a flecha que parte do 2 chega no 4, a flecha que parte do 3 chega no 3 e a flecha que parte do 3 e chega no 4. Não é fácil? Aí veja só, não pense vocês que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 produtos cartesianos. Na realidade, o que nós temos é um único produto cartesiano representado de 4 maneiras diferentes. Aqui ele está representado por compreensão. Uau! Aqui ele está representado por extensão. Aqui ele está representado analiticamente ou geometricamente ou graficamente, como queira, mas o mais correto é analiticamente. E aqui ele está representado diagramaticamente. Aí ele está representado por um diagrama. Esse diagrama é chamado por alguns autores de diagrama de setas, porque cada par ordenado é uma seta. Ou então diagrama de flechas, porque cada par ordenado é uma flecha. Ou ainda diagrama sagital, porque a palavra sagital vem do latim sagitus, que significa flecha. Não é à toa que no horóscopo tem um signo cujo ícone é um arqueiro arremessando flechas, e o nome desse signo é Sagitários, que tem tudo a ver com flecha. Sagitário é o arqueiro, é quem arremessa as flechas, é quem arremessa os ságitos. Agora, uma coisa interessante. Primeira propriedade. O produto cartesiano não é comutativo. Ou seja, a ordem dos fatores altera o produto cartesiano. A cartesiano B, via de regra, é diferente de B cartesiano A. É por isso que tem que se tomar muito cuidado quando se diz a ordem dos fatores não altera o produto. Depende. Se for um produto entre números, a ordem dos fatores não o altera, quer sejam números reais ou não. Se for um produto entre conjuntos, for um produto cartesiano, a ordem dos fatores o altera. Inclusive matrizes. Na multiplicação matricial, a ordem dos fatores também altera o produto, via de regra. E para você ver como a ordem dos fatores altera o produto, que conjunto é esse, meus amores? A cartesiano B. E se eu permutasse os fatores? B cartesiano A. B cartesiano A também é um conjunto de pares ordenados, só que desta feita, como o primeiro fator é A, é B, quem é responsável pelas abscissas. Então, abscissas é elemento de B e ordenadas é elemento de A.
Uma coisa é a abscissa ser elemento de A e a ordenada ser elemento de B. Outra coisa é a abscissa ser elemento de B e a ordenada ser elemento de A. Vejamos aqui, por extensão. Se for B, cartesiano A, as possíveis abscissas serão 3 e 4. E as possíveis ordenadas, 1, 2 e 3. Então, os pares ordenados seriam todos os pares, com a abscissa 3 ou abscissa 4, e todos os pares com ordenada 1 ou ordenada 2 ou ordenada 3. Então, são os pares 3, 1, abscissa 3 e ordenada 1, abscissa 3 e ordenada 2, abscissa 3 e ordenada 4. Abscissa 4. Opa, deixa eu ver. Abscissa 3 e ordenada 3, perdão, né? De novo. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Qualquer distração é fatal. Agora, e os pares com abscissa 4? Para os quais você tem 3 possíveis ordenadas, 1 ou 2 ou 3. Aí é o par com a abscissa 4, ordenada 1. O par com a abscissa 4, ordenada 2. E o par com a abscissa 4 e ordenada 3. Veja como A cartesiano B e B cartesiano A são diferentes. Você aqui tem um par de abscissa 3 ordenada 4. E aqui nenhum par de abscissa 3 tem ordenada 4. Aqui você tem o par de abscissa 4 ordenada 3 e aqui nenhum par tem abscissa 4. E como é que ficaria analiticamente esse produto cartesiano? O B cartesiano A. Deixe-me apagar aqui. Lamentavelmente era para eu ter espaçado mais, mas aí eu vou precisar apagar esse diagrama, não é? Então vamos representar agora analiticamente B cartesiano A, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. As possíveis abscissas em B cartesiano A são 3 e 4. Então, você só vai ter pontos na reta x igual a 3 e na reta x igual a 4, que são as duas possíveis abscissas. São os dois números reais que são elementos do primeiro fator. E as ordenadas? Como A é o segundo fator, as possíveis ordenadas são 1, 2 e 3. Então, você vai ter ponto na reta y igual a 1, y igual a 2 e y igual a 3. Não é fato? Então, aqui está a reta. X igual a 3, a reta x igual a 4 e as retas y igual a 1, y igual a 2, y igual a 4. A reta x igual a 3 e a x igual a 4 perpendicular ao eixo das abscissas. E as retas y igual a 1, y igual a 2 e y igual a 3, perpendiculares ao eixo das ordenadas. E o produto cartesiano fica na interseção das duas retas verticais, x igual a 3, x igual a 4, com as três retas horizontais, y igual a 1, y igual a 2 e y igual a 3. Então, eis aqui o produto cartesiano, o ponto de abscissa 3 ordenada 1, o ponto de abscissa 3 ordenada 2, o ponto de abscissa 3 ordenada 3, o ponto de abscissa 4 ordenada 1, o ponto de abscissa 4 ordenada 2 e o ponto de abscissa 4 ordenada 3. Este é B cartesiano A. Veja que é bem diferente. Em A cartesiano B, você tem 3 colunas de 2 pontos.
E em B cartesiano A, duas colunas de 3 pontos. E essa diferença também é perceptível nos diagramas, né? Nos diagramas. Olha o diagrama sagital, o diagrama de flechas de A, cujos elementos são 1, 2, 3. Em B, A cartesiano B, B cujos elementos são 3 e 4. Então você tem 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. Dizer 2, 3, 2, 4 é um modo de falar. O correto seria abscissa 2 e ordenada 3, abscissa 2 e ordenada 4. Lembrando que cada flecha dessa é um par ordenado. Abscissa 3 e ordenada 3, abscissa 3 e ordenada 4. Aí, essas 6 flechas são os 6 elementos de A cartesiano B. Em sendo B cartesiano A, primeiro fator B, segundo A, os elementos de B, 3 e 4, os elementos de A, 1, 2, 3. Aí os pares ordenados são abscissa 3 ordenada 1, 3, 2, 3, 3, abscissa 4 ordenada 1, abscissa 4 ordenada 2, abscissa 4 ordenada 3. Essas 6 flechas são os elementos de B cartesiano A. Bem perceptível a diferença. Aqui você tem 3 núcleos de 2 flechas e aqui você tem 2 núcleos de 3 flechas. É por isso, voltando para as propriedades, que nós dizemos, primeira, que o produto cartesiano não é comutativo. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Só existem 2 situações em que a ordem dos fatores não alteraria o produto. Para que A cartesiano B seja igual a B cartesiano A, isso só acontece se e somente se os fatores A e B forem iguais, né? Se esses dois conjuntos fossem iguais, aí daria no mesmo. Ou o conjunto A for vazio, ou o conjunto B for vazio. Porque se um desses dois conjuntos for vazio, por exemplo, se o A for vazio, o produto cartesiano é vazio por falta de abscissa em A cartesiano B. Se o B for vazio, o produto cartesiano é vazio por falta de ordenada. Então, se o A for vazio ou o B for vazio, A cartesiano B é igual a B cartesiano A, e tanto um como o outro é um conjunto vazio. Um outro detalhe. Estudou análise combinatória? Sim! O que é efetuar um produto cartesiano? É um experimento em que você forma pares ordenados. Para formar par ordenado são 2 etapas. Primeira etapa é a escolha da abscissa, segunda etapa é a escolha da ordenada. Na primeira etapa eu tenho 3 possibilidades, na segunda 2, então ao todo eu tenho 6. E tanto faz aí. Então o cardinal, a quantidade de elementos, a quantidade de pares ordenados, de pontos ou flechas, o cardinal de A cartesiano B, pelo princípio fundamental da contagem, é o cardinal de A, que é a quantidade de possíveis abscissas, que é a primeira etapa do experimento, multiplicado pelo cardinal de B. Por sinal, como o cardinal de A é 3 e o cardinal de B é 2, o cardinal de A cartesiano B ou de B cartesiano A é 6. É por isso que em A cartesiano B e em B cartesiano A você tem 6 flechas, ou 6 pontos, ou 6 pares ordenados. Sensacional! Muito fácil. It's very easy. É ou não é, meus amigos? Sensacional.